torno de 30, 40 minutos para debater com a professora Luciana Aranaldi a respeito de negociação. Eu já dei autorização para ela, então está aí a professora Luciana. Tudo bem, professora? Tudo bom, Daniel? Tudo bem? Que prazer estar aqui contigo hoje. O prazer e a alegria é toda nossa, né? Semana passada eu estava falando para o pessoal que está aí, fiz minha primeira live aqui no Instagram, tentando aproveitar desse momento da pandemia, em que a gente fica mais em casa e segue estudando, todo mundo, né? Então a gente consegue dialogar no ambiente virtual. Foi uma live super legal sobre mediação na Argentina, e eu acho que o teu nome um pouco. é boa. E eu pensei no teu nome exatamente para complementar, porque se nós temos de um lado a mediação, que é um mecanismo super válido para idealizar formas de composição dos litígios, né? A negociação é outro mecanismo que tem enorme valia no nosso dia a dia. Então, a professora Luciana, para quem não a conhece, a professora Luciana ela vem se dedicando ao estudo da negociação há muito tempo, há muitos anos. E eu me lembro que há tantos anos atrás, por intermédio de um amigo nosso comum, que é o professor Felipe Camilo da Lauda, ela me recomendou um livro, Como Chegar ao Sim, que é um clássico de Harvard que eu não tinha lido. Nosso referencial bibliográfico dessa matéria. Exatamente. Eu adorei aquela indicação e numa outra oportunidade que me encontrei com a professora Luciana, aí eu vou fazer a dica para todo mundo que está seguindo. Eu perguntei à professora Luciana, Luciana, tu conhece um curso legal de algumas semanas no exterior para a gente se capacitar na área da negociação? E aí a professora Luciana me recomendou um curso em Toledo. Ela já tinha feito curso nos Estados Unidos, em Toledo, dentre outros ambientes universitários, e realmente esse curso de Toledo é voltado para advogados, né, para profissionais, e durante 3 semanas, na cidade de Toledo, próximo de Madrid, sempre em janeiro, eles oferecem alguns cursos de pós-intensivos e é um ambiente excepcional. Muito bom. O campus da faculdade ali em Toledo é maravilhoso, né, Daniel? Aquelas salas de aula com a torre da catedral é uma coisa espetacular. Então, fantástico. Além do conteúdo do curso ser bom, a gente ainda está num ambiente muito especial, né? Eu sou eterno devedor da professora Luciana por essa dica que ela deu em Toledo. Então, professora Luciana, a gente vai ter uns 30, 40 minutos para conversar e eu vou tentar explorar o seu conhecimento ao máximo. Tá bem. Então, eu vou deixar uma questão introdutória para a senhora começar. A minha primeira pergunta é a seguinte: quando eu fiz a graduação, na década de 90, que foi uma década muito boa por alguns aspectos, acho que final da década de 90 a economia brasileira estava estabilizada, havia emprego, o Grêmio ganhava todos os títulos possíveis. É verdade, eu lembro. Foi uma década de ouro. Mas na faculdade, por exemplo, eu tinha 5, 6 cadeiras de processo civil. E eu não tive cadeira nenhuma de mediação, cadeira nenhuma de negociação. E a impressão que me dá é que o ambiente universitário ainda fomenta demais o litígio. E os alunos se formam com a ideia de que ter sucesso na carreira é ganhar. E para ganhar um processo, a outra parte vai perder. Então, eu comungo, eu tenho essa impressão e compartilho com a senhora para ver se a senhora concorda ou não, para a gente começar esse bate-papo. A respeito da formação dos profissionais, a respeito dos advogados. Como a senhora vê o desenvolvimento da cultura da negociação hoje? Então, Daniel, primeiro, assim, muito obrigada pelo convite. Se tu me chamar de senhora de novo, eu vou sair da tua live. Tá bom? Mas é muito interessante que a gente faça abordagem para os alunos de graduação. E eu vou dar um panorama, tá? Que também, o que eu enfrentei na faculdade e por que esse tema hoje me chama tanta atenção. Eu me formei igualmente na década de 90. Eu entrei na faculdade em 91, Daniel, e saí em 96. Eu entrei direto do colégio, assim, com 16 anos. E tive 6 cadeiras de processo civil e 8 cadeiras de direito civil, né? Eu fiz a faculdade em Pelotas, até o professor que me deu direito civil foi o pai do governador, me deu quase 8 o Marasco foi meu paraninfo depois. E nessa época a gente nunca tinha ouvido falar de formas adequadas de resolução de conflito. A gente falava um pouco. Tá bom o som?
Para mim, sim. Vamos ver se o pessoal concorda. Aí o pessoal nos diz alguma coisa aqui, né? Muito chiado, professor. Tá vendo? Tá tendo Opa. interferência no som. Será que é a minha internet? Vamos ver o que é. Eu Chiado. Pois é, eu tô... Meu computador ligado, será que tem a ver? Vou desligar o computador aqui. Não sei, mas acho... Desliguei meu computador, não sei. Tá, eu acho que barulho atrás de ti também. Tá, então vamos lá aqui. Tem um ruído, então só um segundo aqui. Eu vou tentar trocar o celular, não tenho como. Não, mas... A Luana, minha querida amiga Luana. O Cassiano tá me dando a dica. Afasta o microfone da camisa. Pode ser mesmo. Sei lá, vamos ver se é isso. Vamos lá. Tá bom. Aí tem um pessoal aqui, tô vendo um pessoal que entrou, né? Um pessoal que foi, a Luana, uma amiga minha que é advogada em Minas Gerais, trabalha com Fashion Law, um tema bem legal, Daniel. De repente, eu vou te dar a indicação para ela para abordar nas lives. E ela fez o curso de negociação comigo lá, né? Então, deixa eu te comentar. O que acontecia? A gente não falava em métodos adequados de resolução de conflitos, nem métodos alternativos. Até porque, na época da faculdade, eu não sei se tu lembra que a gente estudava um pouco de direito alternativo, tá? E tinha um certo preconceito. A gente não falava um pouco de arbitragem, né? Que é uma forma heterocompositiva de resolução de conflitos, mas eu saí treinada única e exclusivamente para resolver conflitos no judiciário. Trabalhando com o direito do trabalho, que é a minha área de atuação, e que, digamos assim, fazia pouco consultivo e muito contencioso de direito individual do trabalho, eu também não sabia outra forma de resolver conflitos, né, que não fosse de heterocompositivo através do judiciário. A gente, até no direito do trabalho, lida um pouco com a questão da negociação coletiva, né, que é a negociação nos âmbitos dos sindicatos. Mas essa possibilidade de ter um método adequado para resolver, para tratar um determinado conflito, né, através de uma metodologia específica, isso eu não vi nos bancos escolares. Quando é que eu tive contato com essa matéria? Fui ter contato com essa matéria em 2014, quando a Univiter, que era a faculdade que eu dava aula, fez um convênio com o Tribunal de Justiça no intuito de incorporar como uma disciplina obrigatória a disciplina de mediação, negociação e arbitragem, né? No 5º semestre nós íamos incorporar. E aí o que aconteceu ali? Ali, uma professora que estava assim, capitaneando essa capacitação dos professores me chamou e disse: olha, Arnaldo, vamos participar dessa capacitação, isso abre um novo flanco para te trabalhar essa disciplina e vai ser muito interessante, tu vai ver uma nova matéria, um novo olhar sobre a resolução de conflito. E eu fui extremamente reticente, Daniel. Eu disse: eu não quero isso aqui. Isso aqui é algo que não se aplica à minha área. Na minha área tem um desequilíbrio de poder entre empregado e empregador. Né? Eu não consigo ver a incorporação da mediação, da negociação e tal. Fiz a minha capacitação de 40 horas, né? A primeira capacitação, e a gente ouve alguns ensinamentos que causam desconforto, né? Porque começam a mexer com outras questões que são subjacentes ao conflito que, em princípio, o advogado não tem maiores contatos, ele não investiga. E aquilo foi me deixando, assim, num ambiente muito desconfortável. Foram 40 horas de capacitação muito sofridas, né? Mas o que aconteceu? Eu me capacitei como mediadora judicial, trabalhei em algumas mediações na Justiça Comum, tudo no intuito de ser a professora responsável pela disciplina, e comecei a ministrar a disciplina. Só que quando eu comecei a ministrar a disciplina e comecei a estudar os métodos adequados, né, mediação, negociação, conciliação e arbitragem, me chamou muito a atenção a negociação. Porque eu me identifiquei, eu gostei da metodologia de Harvard e da possibilidade de atuar diretamente, utilizando as ferramentas sem a figura de um terceiro facilitador da comunicação, que basicamente é a diferença, né, entre uma figura e outra. E eu disse assim, mas isso aqui faz muito sentido, né? E eu posso incorporar isso na minha prática, na minha prática jurídica. Muito bem. Como é que foi, assim, a primeira... como é que foi a virada de chave, né? Então, a virada de chave foi no seguinte sentido.
eu comecei a atender de forma diferente, já no escritório. Quando eu recebia uma determinada demanda, né, seja de reclamante ou de reclamado, eu fazia uma investigação maior do que estava por trás do conflito. Né? Estava por trás do conflito e comecei a perceber que, olha, aqui tem uma reclamação no que diz respeito a um pagamento parcial de férias não gozado, mas essa reclamação é originária de uma questão que diz respeito a um não reconhecimento de um trabalho em um determinado momento. Né? E comecei a ver como certas, digamos assim, certas questões não eram tratadas adequadamente no âmbito do processo judicial trabalhista, em que pese nós tenhamos um princípio da conciliação, né, que fazia parte até do nome da Justiça do Trabalho, que era a Junta de Conciliação e Julgamento. Bom, muito bem. Aí, aquilo foi, eu fui me interessando cada vez mais pela matéria, me interessando, e comecei a direcionar meus estudos todos para negociação, para entender a metodologia. E entender que negociar não é barganhar. Negociar é persuadir a outra parte, mas com investigação de interesses. E aí, Harvard, a escola de Harvard, que é lastreada toda nesse livro, né, de como chegar ao sim, que foi digamos, a obra que foi produzida lá naquele curso que eles têm na escola de Harvard, ela me trouxe, eu fiquei impressionada com a metodologia. Eu fiquei impressionada porque é uma metodologia muito eficiente e a linguagem utilizada no livro é muito simples, né, Daniel? Sim. Ela é altamente científica, mas ela nem, quando a gente lê, a gente não se dá nem conta da complexidade daquela matéria e de como ela é acessível, aquele conhecimento é acessível a todos. Boa. E Luciana, olha aqui uma questão para a gente pensar, né? Não sei se tu vai estar de acordo ou não. Uma das situações que eu acho mais difíceis do processo civil, é que o magistrado, o juiz, ele tem que se ater àquilo que é pedido. Se o magistrado não se atém ao que é pedido, segundo maciça doutrina e jurisprudência, a sentença dele vai ser nula. E outra sentença, outra decisão vai ter que ser proferida. Eu me lembro que eu tive um caso que me marcou bastante, assim. Foi a seguinte situação. Saiu uma propaganda no jornal e anunciava a aquisição de um sofá em 10 parcelas. Isso faz uns 10, 15 anos, né? E aí, uma senhora se dirigiu até a loja e quando ela quis efetuar a compra desse sofá, a gerente da loja disse que por causa da idade dela, ela já tinha quase 80 anos, para ela não poderia ser dado o parcelamento em 10 anos, dando a entender que havia o risco de morte. E ela ficou muito magoada porque não conseguiu comprar aquele sofá. Ela era avó de um amigo meu. Então, um amigo meu me contratou. E eu, há 10, 15 anos atrás, o que eu fiz, como acho que a maioria dos advogados faria? Fiz um pedido de indenização a título de dano moral e cumulei com um pedido para entrega daquele sofá tal como anunciado à luz do CDC. Que é o pedido comum que a gente sempre faz. Aí a gente foi para uma audiência de conciliação e na audiência de conciliação, foi ali até que eu conheci a cliente, porque ela era avó do amigo meu, eu notei que o que ela mais sentia era, o maior sofrimento dela vinha da insensibilidade dos vendedores daquela loja. E a gente acabou fazendo um acordo pelo qual o responsável pela loja pediu desculpa formal para ela e o responsável da loja efetuou uma doação, a loja efetuou uma doação para alguma instituição de caridade. A gente fugiu completamente do pedido do processo. Mas conseguimos alcançar um acordo, através de negociação, que atendeu o interesse da senhora. E que contemplou. Muito melhor. Que contemplou. Então, eu queria te ver se tu conseguia dar para nós alguns exemplos, para quem está entrando, a Caroline Mello, que eu acho que é da Ritter, a Heloísa, pela foto eu reconheço, era da PUC, que a escola de Harvard bate muito. Não atente à posição, atente ao interesse. Essa é uma das primeiras lições. Então, para quem é da graduação e ainda não leu esse livro, de como chegar ao sim,
Tu conseguiria nos falar um pouquinho da diferença da posição, uma negociação em cima de posição e interesse, por favor? A metodologia ela tem 7 elementos, né? E um dos elementos é tratar os interesses. Então, o que a gente tem assim? O que é um interesse? Né? A posição são as intenções declaradas pelas partes. Que as partes declaram, é externado como objetivo. Né? E os interesses são as motivações que levam a declarar tal coisa. Então, a posição é o topo do iceberg e os interesses é o que está embaixo d'água. Eu vou dar um exemplo trabalhista, tá, Daniel? Puxando a brasa para o meu assado. Eu tive um cliente trabalhista, porque esse foi o primeiro cliente, Daniel, que quando ele começou a narrar, eu percebi que eu já estava com a metodologia introjectada e eu já comecei a fazer diferenciação entre posição e interesse. E aí, da narrativa que ele estava extraindo, eu, num determinado momento, eu disse assim, tá, mas o processo judicial não vai contemplar o que ele efetivamente quer. Eu consegui... Foi nesse momento. O que aconteceu com esse cliente? Esse cliente era um alto executivo de uma multinacional que tinha... Ele tinha trabalhado 44 anos nessa empresa, tá? Ele trabalhou 44 anos nessa empresa e ele teve um contrato de trabalho que ele foi guindado a diretor estatutário. Durante um período, o contrato dele ficou suspenso porque ele exercia a função de diretor. E ele teve um encerramento do contrato e a rescisão, o termo de rescisão do contrato de trabalho dele foi 1.800.000. 1.800.000. Ele chegou no meu escritório para dizer que ele queria cobrar R$132.000 de férias. E eu disse, não, mas não é possível. Não é possível. Porque lá pelas tantas ele começou a conversar e ele diz assim, doutor, eu quero que a senhora entenda que esse valor de férias, para mim, ele é troco. Ele não é importante. Mas eu comecei a vida nessa empresa como office boy. Eu fui a todos os cargos mais altos dessa multinacional. A senhora sabe como é que foi a minha saída? Eles fizeram uma festa e nem na festa eu fui. Então, o que ele estava dizendo? O que ele estava dizendo assim, a minha posição é que eu quero buscar o descumprimento das férias e parcelas A, B, C e D. Mas esse não era o interesse dele. O interesse dele era um reconhecimento final, né, de um executivo da empresa pelo trabalho que ele prestou. Né? Esse exemplo, ele é muito, digamos assim, emblemático e eu utilizo ele bastante quando eu falo de direito do trabalho, porque ele me marcou bastante. E pelo seguinte, porque essa era uma ação de mais ou menos 1 milhão e pouco de reais. Não era uma ação muito grande, porque ele tinha um contrato de trabalho suspenso e tinha umas diferenças ali no que diz respeito a uma incorporação, algumas verbas que estavam em zona gris, assim. E nós fizemos a audiência e o juiz trabalhista, ele foi sensível o suficiente. Por quê? Porque já tinha a resolução 125 do CNJ, embora ainda não tivesse a resolução 174 da Justiça do Trabalho, que trouxe a mediação para dentro da Justiça do Trabalho, mas os tribunais já estavam dando cursos de negociação para os magistrados. E alguns já estavam familiarizados com as ferramentas e estavam utilizando as ferramentas nas audiências de conciliação para qualificar a conciliação. Quando ele leu a petição inicial, Daniel, o juiz, ele percebeu que o que estava escrito na petição era a posição e que ele tinha que investigar por trás os interesses. E aí, ele marcou uma audiência de conciliação num dia especial, uns 3 meses depois da primeira audiência de conciliação, e ele entrou em contato com a empresa e disse o seguinte, seria muito interessante que a pessoa que viesse para a audiência fosse uma pessoa acima dele, né, em importância. E acabou vindo para a audiência um diretor da Alemanha, que chegou na audiência para dizer assim, ó, foi um mal-entendido, foi um péssimo mal-entendido a causa da tua saída. Não era isso que a gente... Ele tinha uma festa, a empresa tinha feito uma festa para ele, ele não foi na própria festa dele. Né? E aí o cara começou a falar e dizer, tu sabe o quanto tu representou para a empresa e ressaltou toda a trajetória. Nós acabamos fazendo um acordo nesse processo, nesta audiência, que foi um acordo de um pouco mais do que 1/3 do valor da ação. Tá? Eu me lembro que quando a gente saiu para conversar sobre o acordo, o meu cliente me disse assim, ai, doutora, é que eu não estou buscando dinheiro. Essa empresa deu tudo que eu tenho na minha vida. Eu não queria o dinheiro.
Eu queria ter ouvido isso antes. E o que ele estava com medo? Ele estava com medo que eu não aceitasse o acordo por causa dos honorários. E o meu percentual seria bem maior se a demanda seguisse, né? E eu disse para ele assim, mas olha, fulano, pensa bem, a gente em 3 meses nós estamos tendo uma resolução que eu vou receber um valor considerável de honorários numa negociação que foi entabulada depois do processo judicializado. Ela não foi uma negociação, um método puro, num escritório ou numa câmara, por exemplo, né, de mediação privada, mas todas as ferramentas da mediação foram utilizadas para resolver aquele processo, o que me gerou um ganho rápido em 3 meses, você entende? Que é basicamente a dúvida que os alunos de vez em quando têm. Tá, mas como é que se ganha dinheiro? Eu disse, gente, nós vamos viver do conflito sempre, porque o conflito é algo da natureza humana. É próprio de todas as relações estão cada vez mais complexas. Só que se a gente conseguir tratar esses conflitos de forma diferente, de uma forma que as partes fiquem mais satisfeitas, preservando relacionamentos, né? Isso também vai trazer, além de o novo profissional desenvolver uma skill que o mercado está exigindo, ele vai trazer uma satisfação muito grande para o seu cliente, que foi o que aconteceu. Legal. Isso, semana passada, estou me lembrando, com a entrevista com a professora da Universidade de Buenos Aires, e eu tinha lido, há algumas semanas atrás, o relatório Justiça em Números do CNJ. Justiça em Números do CNJ. A Cláudia Bruno, o Daniel Souza gostam dessa matéria, e a Ana da Sabem também, que entrou aí. E no Justiça em Números do CNJ, última edição divulgada, eu achei muito triste o que eu vi ali, porque nós temos um percentual de 11% de processos que redundam em acordos no Brasil. 11%. Já na Argentina, a professora da Universidade de Buenos Aires, a Daniela Castilho, informou que eles têm um percentual de 50%, ou seja, 5 vezes mais ou menos 5 vezes mais. E lá na Argentina, há 24 anos, eles têm a obrigatoriedade da mediação extrajudicial, antes do processo. Então, eu dei alguns exemplos, perguntei para ela, se eu bato o carro na Argentina, por exemplo, se numa saída do Boca River eu ofendo alguém, brinquei com ela, e ela disse, a ação judicial não é recebida. Se antes não houver prova que houve um procedimento de mediação, e após o encerramento desse procedimento de mediação, que tem índice de sucesso de 50% na província de Buenos Aires, a parte tem 60 dias para propor ação. Se não propor ação em 60 dias, tem que ter um novo procedimento de mediação. Então, lá está muito mais avançado. E ali na escola de Harvard, eu queria te ouvir um pouco mais, aproveitando que a professora, inclusive, já estudou em Harvard, né? Nas negociações que envolvem empresas, onde eu atuo bastante, a escola de Harvard fala muito em tentar agregar valor. Em tentar usar a imaginação para criar alguma alternativa de acordo que, na medida do possível, melhore a satisfação, melhore a vida das pessoas com aquele acordo. Então, eu queria ver alguma outra característica da escola de Harvard que te chama a atenção. Para mim, o que me chama muito a atenção é a tentativa de agregar valor. E aí eu me penitencio quando eu não identifico, no caso, uma forma de agregar valor. E também a busca pelo interesse que a senhora já falou. Então, qual outro elemento da escola de Harvard de negociação lhe chama bastante atenção, assim? Essa questão de criar opções para aumentar a torta, né, e dividir o bolo, porque ele não é fixo. Eu vou te dizer que essa é uma das ferramentas, né? Esse é um dos elementos do método que, para mim, é o mais difícil. Porque vai exigir do negociador uma criatividade, né? Vai exigir criatividade para conseguir entender, olha, como é que a gente pode contemplar os interesses, tá? Então, identificando, fazendo aquela pesquisa sobre os interesses, extraindo o que é interesse da posição, o que de uma forma criativa, se de repente eu não posso dar A, como é que eu consigo chegar a B? Aquele exemplo que eles dão nos livros, né? Se eu quero... Para eu criar uma opção para contemplar... Olha aí, aparecendo na live. Está aparecendo aqui o elemento. Vai lá. É o exemplo da metáfora da laranja. Tá?
Sim. E a laranja, a casca da laranja para quem quer fazer o bolo e o suco da laranja para quem quer fazer tá? Então, essa questão de criar as opções, e esse para mim é uma questão, esse para mim é um elemento que a gente tem que trabalhar bastante, porque em alguns grupos que eu participei, e especialmente quando a gente trata assim, ó, de empresários, de prepostos de empresas, de gestores, eles não sabem qual é a diferença entre o que é opção e o que é alternativa. Né? Sim, a Otone de Paula colocou ali a metáfora da laranja. Exatamente. É que a Luana, que eu te disse que foi minha colega lá em Harvard, e a Luana trabalha em Minas Gerais, e ela trabalha bastante com fashion law. Ela trabalha com um tema maravilhoso. E ela está trabalhando com a negociação na fashion law. Né? Sim. Então, se um dia teus alunos quiserem alguém que fale sobre isso, te coloco em contato com a Luana. Que a Luana me coloca. Mas vamos contar a história da laranja, me ajuda aqui. Tinham duas pessoas que tinham interesse numa laranja. E Sim. tanto discutiram pela laranja que ao final cortaram a laranja ao meio e entregaram metade para cada uma. Isso. Então isso aí e depois conversaram e descobriram que, na verdade, uma queria fazer suco e a outra, com a casca, queria fazer chá. Algo assim. Doce. Então, uma queria, na verdade, a casca e a outra queria a polpa da fruta. Essa é a metáfora da laranja, importante mesmo, a Luana, então eu agradeço a lembrança. As opções, realmente, a criação de opções é uma característica importante na escola de Harvard, né? E diferenciá-las das alternativas. Eu participei de alguns cursos, né, da metodologia, que tinha um pessoal de gestão que dizia assim, eu não entendo a diferença entre uma coisa e outra. Não, porque a alternativa é a mesma coisa que a opção. Eu disse, não, eles não são sinônimos. A alternativa é o que a gente tem fora da mesa de negociação. É o que eu tenho, por exemplo, que eu não dependo do Daniel. Né? Olha, se eu quero fazer uma live sobre negociação. Eu quero atingir um público maior. Pô, então eu tenho a opção de fazer com o Daniel. Daniel, o que tu acha da gente fazer uma live sobre negociação? Se o Daniel eventualmente não concordar, ou se eu não conseguir contemplar o interesse do Daniel e não persuadi-lo para isso, qual é a minha alternativa? A minha alternativa é fazer sozinha, por exemplo. Né? Então, identificar, saber que a alternativa é o que eu tenho fora da mesa, que eu não preciso do outro, né? E entender que a opção é o que eu preciso do outro para construir junto, a partir da investigação dos interesses, essas ferramentas, para mim, elas são assim, as mais interessantes. Identificar qual é a melhor alternativa possível, né? A melhor alternativa a um acordo negociado. Muito bem. O BATNA, né? O popular BATNA. Ou a MAN em português, né? Muito bom. A Cláudia Andreata está te perguntando algum livro depois para indicar. E uma coisa, entrou o Gabriel Pazé, que recém se formou na PUC, né? O Gabriel. E o seguinte, eu falei que tenho 20 anos de formado e eu ainda tenho no meu escritório processos em tramitação da época em que eu era estagiário. Então também tem essa situação da demora do Poder Judiciário do processo. Mas eu ia falar o seguinte, antes eu mencionei que eu acho legal que o negociador não está preso numa solução pré-fabricada. Já no processo judicial, é a solução que o autor propõe ou nada, algo assim. E algo que também me chama a atenção na negociação é que, a minha impressão, né, é que o negociador olha para o futuro. E, normalmente, um advogado e os juízes gostam de olhar para o passado. E o passado é muito duro, às vezes, no processo civil. Eu atuo no direito civil. Então, imagine uma ação de indenização em decorrência de mortes pela barragem da Vale, pelo rompimento da barragem da Vale. Uma ação de indenização por um atropelamento. Mesmo se o atropelamento for leve, leve no sentido, fui para o hospital, fiquei 3, 4 dias no hospital, me recuperei, voltei com a minha vida. Olhando para trás, eu tenho muito remorso, eu tenho muita tristeza, dentre outros sentimentos ruins. E o negociador, me parece, ele tem essa perspectiva de olhar para o futuro, não olhar apenas para o passado e tentar consertar algo que é inconsertável. Então, acho que essa é uma vantagem também das negociações. Quando tu atuas como negociadora,
Como é que tu trabalha isso? Aquilo que aconteceu e o futuro, como é que essas duas perspectivas entram no teu trabalho? Então, assim, Daniel, eu vou te responder isso a partir de um caso concreto, tá? A questão, eu não sei se tu sabe, até uma curiosidade. Quando o William Ury e o Roger Fisher estavam escrevendo o livro Como Chegar ao Sim, eles queriam escrever sobre mediação, mas eles acharam que o termo mediação não era tão vendável assim. Tá? Então, o pessoal que está me perguntando sobre livro aqui, tá? Como Chegar ao Sim, Supere o Não, é um livro maravilhoso, tá? É a continuação. Como Chegar ao Sim, Supere o Não. Um livro que a gente vai falar no finalzinho sobre ele, que é a questão das emoções, como as emoções influenciam na negociação, tendo em vista esses tempos que a gente está vivendo, né? Então, olha, tá aí, Elisa. Ai, que saudade da Elisa. Elisa, tudo bem? Aqui é a questão do estabelecimento da relação de confiança. Então, Como Chegar ao Sim, Supere o Não, Além da Razão. Eu gosto muito do Poder do Não Positivo deles, tá? Negocie para Vencer. Eu já li, eu li quase toda a coleção deles, eu já dei uma abordagem. Né? E eles falam de como é importante essa questão das emoções, de validar o sentimento, de reconhecer as emoções, mas fazer aquele enfoque prospectivo, que é o que a gente trabalha. Na verdade, a negociação, ela tem o método de Harvard, ele tem 7 elementos, mas ele utiliza as ferramentas mediativas. Ele vai utilizar a validação do sentimento, ele vai utilizar o teste de realidade. Então, vou te dar um exemplo assim, bem concreto, né? Eu trabalhei agora há pouco, nós fizemos uma negociação que ela não terminou ainda, porque ela foi interrompida por causa do isolamento social, mas que diz respeito a um acidente de trabalho com morte. Acidente de trabalho com morte. O rapaz que morreu era um aviador agrícola, morreu com 40 anos, deixou 2 filhas. A segunda filha estava na barriga. Estava na barriga. O que aconteceu? Pra gente, a empresa ela deu toda a assessoria, tá, Daniel? Inclusive o dono da empresa é advogado trabalhista, e quando me procurou me disse, eu sei que tu estás trabalhando com isso e não existe nenhuma outra forma que eu consiga pensar em resolver essa demanda que não seja com a negociação. Porque ele estava dizendo, me importa o que ela sente. Porque esta perda para ela também foi algo que atingiu a empresa. Nós somos uma empresa familiar, que isso trouxe a moral das pessoas caiu e tal. E eu disse, aí ele me perguntou mais ou menos como é que funcionava a metodologia, eu expliquei, porque a gente, para propor a sessão de negociação e explicar o método, tu tem que sensibilizar a parte contrária, a parte tem que estar aberta a participar, né? Ela tem que estar aberta a participar. E como nesse caso o acidente já fazia quase 1 ano e a empresa tinha acolhido a família, pagando pensionamento vitalício, né, dando todo o suporte, havia uma abertura para negociação. E eu sensibilizei o advogado da outra parte, fizemos a primeira reunião e depois fizemos a segunda reunião com todos. Nós passamos um bom tempo da reunião fazendo o acolhimento do passado, Daniel, para conseguir passar para ali para frente. Porque eu precisava ouvir e validar aqueles sentimentos para dar um enfoque prospectivo. Porque a pessoa tinha que se sentir, ela queria falar, ela queria se sentir acolhida. Teve algumas circunstâncias que foram muito determinantes para quebrar algumas impressões. Por exemplo, quando o piloto caiu, o avião caiu e ele se machucou e tal, e levaram para o hospital. Quando ela chegou no hospital, um dos empregados mais antigos da empresa, um senhor, entregou as roupas do aviador num saco de lixo. Um saco de lixo. E ela disse assim, foi um absurdo, tu entregou as roupas do meu marido num saco de lixo. Eu estava lá vendo meu marido morto, tu entregou num saco de lixo. E essa pessoa na mesa de negociação disse assim, não, mas eu quero te explicar, é que ele estava muito machucado, as roupas estavam muito ensanguentadas, eu tinha muito medo de como é que tu ia receber as roupas assim. Então foi algo, fazer essa escuta ativa, fazer essa validação de parte a parte, foi algo importante para passar para o próximo ponto da negociação.
Boa. E também nessa linha, eu tenho uma pergunta muito bem nessa linha da Ângela Trois. Ela colocou assim, mas como é que eu vou trabalhar a mediação no divórcio? Ela fez uma pergunta aqui, a colega Ângela Trois, amiga, e eu fiquei pensando o seguinte, em que situações, professora, a senhora vê com bons olhos chamar outros profissionais para ajudar na negociação? Sim. Então, como é que a senhora vê isso de outros profissionais? Uma equipe multidisciplinar, algo assim? Sim. Tem uma questão, né, Daniel? Tem dentro da prática, quando eu dou aula de mediação e de negociação, eu passo rapidamente pela mediação familiar, né, para falar especificamente como é que é. Ela tem uma declaração de abertura diferente, tem algumas técnicas que são utilizadas só na mediação familiar, o cálculo, por exemplo, é obrigatório, tem que ter algumas ferramentas específicas, tal. E eu costumo comentar com os alunos. Eu digo assim, olha, pessoal, eu não atuo no direito de família. O direito de família é algo que exige habilidades que talvez eu não esteja tão preparada. E é por isso um pouco que eu me identifico com a negociação, a possibilidade de atuar mais diretamente, não como uma terceira facilitadora. E eu sempre comento com os alunos, para mim as questões de família, que dizem respeito a divórcio, guarda de filhos e tal, a instância tinha que ser obrigatoriamente mediativa. Né? E eu fiz um curso uma vez que falava sobre práticas colaborativas, que parte dessa lógica. Né? Para trabalhar matérias de família que envolvem divórcio, eu teria que ter um trabalho de uma equipe multidisciplinar. Eu teria que ter um profissional especializado em, sei lá, contabilidade, para fazer a partilha do patrimônio, para organizar as receitas e as despesas da família. Eu teria que ter um psicólogo e um mediador ou um advogado que tenha essas habilidades, né, que atue como mediador, que saiba tratar esse conflito, né? Então, no âmbito da negociação que eu estou te dizendo, dessa negociação trabalhista, eu não atuei ainda, não trouxe para a mesa peritos, porque a gente não está discutindo questão de prova judicial, né? O que a gente sabe? A gente sabe que teve um evento que vai gerar o direito a uma indenização, e aí a gente entra num outro elemento da negociação, que são os critérios objetivos, critérios de legitimidade, né? Então, eu estou tratando com critérios de legitimidade. Eu sei o que tem, o que eu tenho que indenizar, como é que vai ser o pensionamento. Eu estou trazendo essas questões, estou dizendo assim, olha, como é que a gente pode fazer? E aí, neste caso, não está sendo necessário tratar com outras, né, interdisciplinariedades assim. Mas no âmbito de família, eu acho bem interessante que se trate. É a Crisley Scapini, que, salvo engano, é de Espumoso, da região de Espumoso ali, a Crisley, né? Ela está falando ali que ela trabalha muito na área do direito agrário e usa as técnicas de negociação. Então, só para o pessoal, eu vi que também tem gente da graduação, para lembrar, eu me lembrei de outra vantagem que eu aponto na negociação frente ao processo civil, que tu falou agora, que é os critérios objetivos. Na minha visão, o magistrado, com razão, ele está preso no direito. O critério objetivo por excelência de um juiz é o próprio direito. Já na negociação, as partes podem imaginar um outro critério objetivo que seja externo, portanto, a elas, mas que elas tenham muito valor, muito apego a ele. Acho que nesse aspecto é uma outra vantagem, né, da negociação em tantos ramos do direito, né? Mas, Luciana, também não quero perder a oportunidade aqui, que é o seguinte, eu sei que tu está estudando muito agora a questão do papel da emoção nas negociações. Sim. Então tá vindo texto novo aí, tá vindo produção nova sobre esse tema. E eu não te ouvi ainda falar sobre esses teus estudos atuais. Então fala um pouco para nós aí, que linha que tu está seguindo, o que tu está estudando nessa relação difícil, muitas vezes. Então, assim, Daniel, sabe que tem um livro do Bruce Patton chamado Conversas Difíceis. É um livro maravilhoso. Esse livro até estava esgotado. Muito, muito bom. Porque ele vai trabalhar, assim, a questão do paradigma da culpa, ele vai trabalhar aquela necessidade da gente saber no que contribui, quais as atitudes que nós temos que contribui, de repente, negativamente para um resultado de uma negociação. Esse livro é um livro muito bom, que eu também indico, Conversas Difíceis, né?
Mas a gente tem que entender que quando a gente fala de mediação e de negociação, a gente vai tratar de emoções. E é engraçado que o direito tenha trabalhado para se desvincular da emoção, né? De ser uma ciência pura e se desvincular, acha que é uma ciência humana. E não adianta quantos motivadores a gente tem, quantos processos judiciais são propostos por uma questão de emoção, né? Eu já tive uma cliente que me disse, Luciana, e era uma médica, né, altamente gabaritada, eu fiz uma proposta em razão do conflito que ela me apresentou de mediação e negociação. Ela disse assim, não, tu não entende. O que eu quero com o processo é atingir a outra parte. Eu quero causar dor. Ela disse expressamente isso. Porque a dor que eles me ocasionaram, eu não vou conseguir devolver, a não ser incomodando eles judicialmente. Então, era alguém que estava rechaçando uma forma consensual de resolver, porque tinha muito claro na cabeça que aquilo ali era, né, digamos assim, era motivado por uma emoção negativa. E mesmo que eu tenha sustentado que isso tem custo, tanto para a parte contrária quanto para ela, a pessoa de vez em quando não está pronta para o método, né, Daniel? Assim, Está na escalada, não chegou o momento de desescalar ainda. Exatamente. Se tem advogados que se sentem desconfortáveis com o método, porque isso exige internamente, né, ter essas ferramentas, desenvolver esse conhecimento é algo que não é fácil, que causa um desconforto, imagina para a parte. Assim. Então, eu consigo compreender quem se rechaça um pouco. E tem esse livro do Roger Fischer, né, e do Daniel Shapiro, que eles falam, né, da negociação, além da razão, como tratar, como gestionar as emoções. É um livro muito interessante. E ele fala o seguinte, ele diz assim, ó, que não adianta, que a emoção, né, toda negociação vai envolver igualmente emoções. A gente tem que saber isso. Né? E ele diz assim, ó, afinal de contas, o que é emoção? Ele fala, emoção é uma experiência vivenciada no plano dos sentimentos. Nós sentimos as emoções, ela não é só um pensamento. Eu costumo brincar com os alunos. Eu tenho alguns apelidos. Eu tenho um amigo que me chama de galega. Tá? Ah, galega. Ah, não sei o quê. Professora, falava na sala de aula, não fica vermelha, porque as minhas emoções são visíveis. Fala alguma coisa que me causa um desconforto, a minha bochecha fica vermelha, eu já começo a me mexer na cadeira. Né? Então, isso está expressado. Como a gente controla, gestiona isso quando está numa negociação? Então, esse livro, Além da Razão, ele vai falar. E ele explica que existem emoções positivas e emoções negativas. E que as emoções, né, que são positivas, por exemplo, elas facilitam a concretização dos interesses. Até o Roger Fischer, lá no Como Chegar aos Filhos, diz, é muito mais fácil tu fazer concessão para quem tu tens empatia, com quem tu tem um relacionamento prévio, com quem já existe algo entabulado. Tu vai conceder para quem tu, entre aspas, gosta. Então, ele vai nesse livro, ele traz um exemplo, né, aquele exemplo clássico do Como Chegar ao Fim, traz um exemplo lá do Carter, né, do presidente Carter, que foi o mediador entre o Egito e Israel, né, naquele acordo de paz entre o Egito e Israel, e ele fala que as negociações foram muito tensas e que num determinado momento o presidente de Israel tinha pedido uma foto para ele autografada. E ele pegou as fotos que o presidente pediu e colocou o nome de todos os netos, nominou para o neto tal, para o neto isso, para o neto aquilo. Ele disse que quando o presidente do Egito, de Israel, leu, né, ele leu assim e ele se emocionou. E que aquilo foi algo que estabeleceu mais fortemente ainda a relação de confiança. Ou seja, ele passou muito tempo estabelecendo o raporte, a relação de confiança e tratando as emoções para que aquela negociação tivesse um resultado positivo. Né? Sim, essa é um clássico, né? Essa da Guerra dos 6 Dias, né? O Egito interessado no território, Israel interessado na segurança. Isso. Aí o acordo extraído. Fica o Sinai com o Egito, mas dentro de uma zona desmilitarizada. Sim. E os dois interesses foram atendidos. Foi genial essa aí mesmo. E esse foi o primeiro grande trabalho que o programa de negociação de Harvard foi contratado para atuar, né? Então eles têm todos os bastidores.
E nesse livro, Além da Razão, ele vai falando quais foram os pequenos passos que foram dados, como autografar a foto. E ele percebeu, o Carter percebeu o presidente do Egito lendo o nome da neta e se emocionando. E ele pensou, pô, agora está mais do que estabelecida a relação. Então, se a gente tem essas emoções, né, que otimizam os relacionamentos, né, que facilitam essas concretizações de interesses subjetivos, as emoções que são problemáticas negativas, elas também vão contribuir para a negociação, né? Porque as emoções fortes, elas podem perturbar o raciocínio na interação. Ela pode dificultar o exercício da escuta ativa, né? Quem tem as informações as emoções muito à flor da pele, né? Eles trazem alguns exemplos assim, pode ser que uma pessoa que esteja muito preocupada em colocar o seu ponto de vista e desabafar, daqui a pouco desabafa, larga a sua raiva e o outro causa um ressentimento e isso bloqueia a negociação, né? Maravilha. Por que eu achei que era importante, Daniel, a gente trabalhar um pouco essa questão das emoções que tem um livro separado? Porque nos tempos que nós estamos vivendo, nós estamos com as emoções muito à flor da pele, né? E isso está contribuindo para as negociações. E uma das coisas que é trazida, um dos pontos bem importantes trazidos naquele livro do Conversas Difíceis, ele fala o seguinte, não vamos pressupor o que a outra parte, né, poderá dizer, ou como é que ela poderá reagir de algo a partir da minha própria experiência, né? Tenha mais confiança, dê o voto de confiança, porque essa pressuposição, de vez em quando, pode te levar a um resultado equivocado na negociação, né? Então, essa é a questão, eu acho muito interessante a gente saber identificar, né? Quando tem aquela emoção, quando aquilo pode atrapalhar na negociação, se afasta, né? Se a gente já não tem muito. Uma coisa que é muito importante assim, que dizer para os alunos, eu acho que de uma forma geral, é o seguinte, uma coisa é quando a gente está totalmente introjectado no método e utiliza para terceiros. É muito difícil, de vez em quando, utilizar isso para si próprio, né? Tanto que tem um livro dele chamado Como Chegar ao Sim Consigo Mesmo. Sim, esse é muito bom. Casualmente é o próximo que eu estou preparado para ler. Uma dúvida falando em livro, Além da Razão, esse livro que eu anotei aqui, tem tradução para o português? Tem, esse é em português. Além da Razão, boa. Além da Razão. E aqui a Ângela Rorato pergunta, na opinião, vou mudar a tua pergunta, Ângela, na opinião da professora Luciana, que ela é a nossa entrevistada, como tem sido a capacitação dos futuros profissionais de direito nessa área do direito colaborativo? E dá para emendar, eu acho, com a pergunta do Dr. Rogério Brochado, da região de Lajeado, do IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família, de Lajeado. Qual o melhor método para se chegar a um acordo em que ambos conflitantes ganhem? Negociação, conciliação ou mediação? Boa pergunta aqui. É uma utopia quase, o nosso sonho, né? Que a gente consiga identificar. Então, tá contigo. Ângela Rorato ali uma pergunta e o Rogério. E eu vi que a Liane aqui, Tabarelli, tudo bem, Liane? A Liane foi minha colega lá na Unifra, em Santa Maria, Daniel. Nós fomos professoras lá. A Liane também está perguntando, né? O silêncio é uma ferramenta de sucesso, igualmente numa negociação. O silêncio é uma ferramenta da mediação que também pode ser utilizada na negociação, que é justamente para gerar reflexão, né? Para fomentar mais a escutativa. Ele pode ser utilizado depois de um parafraseamento. Mas então, dessas questões das capacitações de prática colaborativa. Eu faço parte até de um grupo de advocacia colaborativa e tem um instituto de práticas colaborativas que capacitam, né? Eles até utilizam um método de um advogado que foi pioneiro nos Estados Unidos. Se não me falha a memória, eu não me lembro se é Dr. Steve ou Stu, acho que é Stu, não me lembro, né? E eles têm toda uma metodologia, igualmente, para trabalhar única e exclusivamente com essas questões de família. Eu até estava conversando com a Grazi, né, com a Graziella, e a Graziella estava me dizendo, Luciana, tu não acha que, de repente, esse método das práticas colaborativas a gente pode transpor ele para a questão empresarial e trabalhista? E eu acho que comunica.
igualmente, né? Porque é um acordo entre advogados, se faz um pacto de colaboração, de não litigância, de tentar resolver litígios na mesa, né? Só que isso também tem uma metodologia específica. Pro colega, então, lá de Lajeado, ele pergunta qual é o método, tá? Que é o melhor para chegar num acordo ganha-ganha. Na verdade, quando a gente está falando de negociação por princípios, negociação integrativa, que é a negociação do método de Harvard, a gente está falando do método ganha-ganha, tá? Que é de preservação de relacionamento. A gente até faz, lá em Harvard, os exercícios do 9º mês, que é ter um foco no futuro, né? Ceder um pouco aqui para manter o relacionamento, de repente. Então, a diferença básica de mediação, de negociação, de conciliação, está na figura do terceiro. Porque, de toda forma, tu tens um paradigma win-win, né? Ganha-ganha. É um paradigma colaborativo. Né? Então, depende muito do gosto, entre aspas, do gosto do freguês. Eu confesso que eu, Luciana, tenho maior dificuldade de trabalhar como mediadora, porque eu acho dificílimo ser facilitadora do diálogo. Acho que tem que ter conhecimentos muito aprofundados de comunicação não violenta, né? Que também é um outro livro do Marshall Rosenberg, que fala sobre isso. E a possibilidade de negociar diretamente faz com que eu possa, por exemplo, entre aspas, tomar partido. Eu posso trabalhar na representação de uma das partes. Por isso que a negociação é um método que eu acho que conversa mais com o tipo de advocacia que eu fazia. Entendeu? Sim. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Mas... eu acho que depende do perfil, é isso que tu tá falando, né? Vai depender do perfil tanto dos profissionais e principalmente das partes, né? Que estão envolvidas. Daí aquela expressão importante, né, da justiça multiportas. Exatamente. A gente não pode ter apenas uma forma de resolver todos os conflitos. Eu me lembrei... A Ju, ali, a Ju colocou Stu Web, porque eu e a Ju fizemos o curso de práticas colaborativas juntas. Foi um final de semana ali no Novo Hotel. É um final de semana bem tenso, assim, porque é toda sexta, todo sábado e todo domingo, né? Conhecimentos bem... É uma imersão total, mas ele é bem direcionado para quem atua na área de família, assim. E, claro, tu traz um pouco da metodologia e das ferramentas, ver se tu consegue utilizar, aplicar na tua prática. Sim. É bem interessante. A Aline pergunta se esse método pode ser aplicado de forma eficiente em todas as áreas do direito. Aline... eu tinha dificuldade em imaginar a negociação e a mediação dentro do direito público. Eu tinha bastante resistência, mas os colegas que estão estudando no direito público, direito administrativo, estão vendo com muito otimismo a possibilidade, inclusive no direito público, esses métodos adequados, né, de resolução. Então, passo para ti a pergunta, professora Luciana. Não, eu acredito como é que estão? Eles estão, na verdade, estão sendo incorporados em todos os âmbitos, né? Inclusive na administração pública. E eu vou te dizer o seguinte, eu sei, agora eu tenho algumas demandas para propor contra a Caixa Econômica Federal, e eu sei que a Caixa Econômica Federal tem um setor só para negociação. Antes de propor a demanda, eu vou conversar, trabalhista, eu vou conversar a possibilidade de negociar. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, eu também fui propor a negociação e fui recebida, ainda que tivessem dito, olha, nós temos uma dificuldade de fazer uma conciliação, né, porque nós somos uma empresa pública tal, o canal está se abrindo. Né, o canal está se abrindo. Eu sei que em municípios, algumas procuradorias já possuem, assim, especificamente, setores de mediação e de negociação. Né? Não é muito a minha área de atuação, mas eu tenho conhecimento disso. Nós já vamos fechar 1 hora e quando fecha 1 hora o Instagram baixa todo mundo, né? Acaba. Então eu vou tentar fazer uma última pergunta que eu vi uma colega que fez uma pergunta, não me lembro quem, que fez o seguinte. Ela botou assim, o futuro da humanidade é a mediação. Foi colocada essa frase aqui. Então eu queria te escutar um pouquinho a respeito deste futuro. Como é que tu vê? Tem futuro a mediação aqui ou ainda é uma profissão muito desvalorizada e não vai ter futuro? Como é que é? Pois é, Daniel, eu vou te dizer uma coisa, eu sou uma grande fã daquele filósofo